Graça e paz, crianças! Tudo bom com vocês? Hoje eu quero começar fazendo uma oração. Então eu te convido para juntos falarmos com o Pai, amém? Feche os teus olhos, põe a mãozinha no coração e agora nós iremos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Nesse momento, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo fôlego de vida. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia. Queremos te agradecer também, ó Deus, pela nossa família. Venha o Senhor, através dessa oração, clamar a Ti, Senhor, e dizer o quanto nós te amamos e o quanto nós reconhecemos que o Senhor é tudo na nossa vida. Continue, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente falar com Deus, não é mesmo? Neste momento, eu gostaria que você se preparasse. Prepara o teu coração, porque agora nós iremos ouvir uma história linda da Bíblia. Era uma casa amarela, dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma mala, dentro da mala uma Bíblia, dentro da Bíblia uma história que vamos contar para você, que vamos contar para você. Oi, crianças, tudo bem? Hoje vamos aprender uma história muito interessante, a história de Davi. Mas primeiro, para a gente entender Davi, a primeira vez que ele apareceu na Bíblia, vamos começar pelo rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e Samuel ungiu Saul para que primeiro ele fosse rei. Samuel é um homem muito temente a Deus, ele era um profeta do Senhor. Então o Senhor revelou a ele que o povo de Israel precisaria de um rei. Então foi assim que Saul se tornou o rei. Só que com o passar do tempo, Saul começou a fazer muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Ele começou a fazer muitas coisas erradas. Então Deus chamou Samuel e disse para ele que daria outro rei para Israel. E disse bem assim: Samuel, vá até a cidade de Belém, e lá você encontrará um homem chamado Jessé, e eu escolherei um dos filhos dele para que possa se tornar o novo rei de Israel. Samuel poderia não ter obedecido a Deus, porque na cabeça dele ele pensava: se o rei descobrir que eu tô à procura de outro rei, ele vai querer me matar. Mas mesmo assim, ele obedeceu ao Senhor e foi até a cidade de Belém. Chegando lá, ele se encontrou com Jessé, o pai dos filhos, que um seria o novo rei. Chegou lá e Jessé já foi apresentando todos os seus filhos. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Apresentou 7 filhos para ele. Mas Samuel olhou um por um, olhou assim e falou: o Senhor Deus não escolheu nenhum desses. E ainda mais perguntou: você não tem mais filhos? Jessé respondeu: tenho sim, tenho mais um filho, mas ele é o mais novinho e ele está no campo agora, porque ele é pastor de ovelhas. Quem vocês acham que são, crianças? Davi. Davi, ele era um menino, pastor de ovelhas. E ele cuidava das ovelhas com muito amor e carinho. Protegia elas de leão, de urso, dava de tudo para aquelas ovelhinhas. Então seus irmãos foram chamar Davi. Quando Samuel viu Davi, olhou para ele e falou: é esse que o Senhor quer, é o escolhido de Deus. Então Samuel pegou o óleo da unção e ungiu Davi. Naquele mesmo instante, o Espírito de Deus veio sobre Davi. Já em Saul, o Espírito se retirou e ele começou a ter perturbações. Depois dessas perturbações do rei, os seus empregados, um dos empregados do rei, falaram assim: Senhor, e se a gente encontrar algum músico para que possa acalmar? Eles achavam melhor que se encontrassem alguém, poderia acalmar ele tocando uma música. E adivinha quem foi o escolhido? Isso mesmo, Davi, aquele jovem bem
pequenininho, de bela aparência, cabelo ruivinho. Ele foi escolhido para que acalmasse o rei Saul. Com o passar do tempo, Saul, ele enfrentava uma grande guerra contra os filisteus. E um dos filisteus era o gigante Golias. Ele era muito grande e muito forte e ele afrontava todo o povo de Israel. Ele falava bem assim: escolha um dos seus homens para que possa me enfrentar, para que possa lutar comigo. Até os irmãos de Davi foram lutar no exército de Saul, mas nenhum tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Todos tinham medo dele, nenhum queria enfrentar, mas tinha um bem corajoso. E adivinha? Davi novamente. Então Davi foi falar com o rei e disse bem assim: Senhor, não tenha medo, eu enfrentarei esse gigante. Saul olhou assim para ele, meio desconfiado, como se não tivesse acreditado nele. Mas Davi insistiu, falou: Senhor, me deixe lutar com ele, contra o gigante. E aí Saul aceitou sua proposta e deixou com que Davi fosse lutar contra aquele gigante. O rei colocou então um monte de armadura nele. Colocou na cabeça, no ombro, nas pernas. Só que Davi não conseguia mal andar com aquelas armaduras. Então ele falou: Senhor, me desculpa, mas eu não vou lutar com isso. Ele pegou apenas uma bolsinha e nessa sacolinha ele colocou 5 pedrinhas e foi enfrentar o gigante. Quando o gigante viu Davi, o gigante olhou para ele e começou a zombar dele. Achou que não conseguiria vencê-lo. Então, Davi olhou bem para ele e disse: você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E começou a se aproximar, e quando pegou a primeira pedrinha, jogou na testa, bem no meio do gigante Golias, e ele foi direto pro chão. Então Davi chegou perto, pegou sua espada e terminou o serviço. E o povo começou a honrar Davi. Até mesmo o rei, ele colocou Davi como comandante do exército de Israel. Só que com o passar do tempo, aquele povo todo honrava muito, muito Davi. Só que aí entrou uma coisa má no coração de Saul. Ele começou a ter inveja de Davi. E aí ele fez o quê? Começou a perseguir o pobre do garoto. Começou a perseguir, querendo matá-lo, fora as vezes que ele já tentou matar ele com uma lança. Só que Davi sempre escapava. Davi fugiu para outra cidade e Saul ficou à procura dele. Depois de muito tempo mesmo, Saul enfrentou outra batalha com um outro exército e nessa ele morreu. Foi a oportunidade em que Davi voltou e reinou sobre Israel, como o Senhor Deus tinha prometido. Amém, crianças? Deus, Ele olha sempre o nosso interior, Ele não liga para a aparência. E independente do gigante que nós enfrentamos, possamos sempre lembrar que tem um Senhor Deus que luta pela gente. Amém? Tchau! Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim.
filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão.